querida desse canal, muito obrigado por me receber aqui e dispensar alguns segundos de sua vida para escutar o meu relato. Agradeço muito. E no decorrer da história você entenderá com certeza o quão importante ele é para mim e o que eu passei na minha vida, tendo que conviver hoje com sequelas e efeitos colaterais. Inicio caindo no lugar comum da frase pronta: as voltas que a vida dá. Vamos às apresentações. Sou paulista da Gema, na verdade, paulistano da Zona Leste. Tive uma infância, uma juventude tranquilas, família de classe média. Tive uma grande amiga na minha vida. Uma pessoa que me fez muita falta. A minha mãe, a Dona Sônia. A Dona Sônia, ela sabia me entender. Ela de longe poderia concluir se eu estava bem, se eu estava mal, se eu estava feliz, se eu estava triste, se eu estava confuso. Para ela, eu era um livro aberto. Olha eu aí com frases prontas. A Dona Sônia. Ai, Dona Sônia. Como é bom lembrar da senhora, mas como é triste saber que a senhora não faz mais parte da minha vida. Eu fecho os olhos. Dificilmente tem uma passagem da minha infância, da minha adolescência, que não tivesse a presença da Dona Sônia. Até nos namoros, nos jogos de futebol, a memória dela se faz presente, porque quando eu estava jogando, me preparando para jogar, eu lembrava dos conselhos delas, a me cuidar, ser leal, não deixar que fossem desleais comigo. Quando eu estava namorando, ela me dizia: olha, mulher é bicho traiçoeiro, goste, ame, se dedique, seja legal, mas não seja trouxa na mão dela, porque se ela tomar conta, tu vai virar um boneco. Ai, a Dona Sônia, sempre preocupada comigo, sempre dando seus conselhos. Mas infelizmente, ao completar 16 anos, a morte tirou a vida da Dona Sônia. Eu me afundei. Eu não sei se perceberam até agora, mas eu não citei meu pai. Ele foi um mau pai? Não, muito pelo contrário. Ele foi amigo, companheiro, homem digno, honrado, não deixava faltar nada dentro de casa. Se dedicava, trabalhava. Eu reconheço o valor do meu pai. Só por se dedicar tanto ao lado prático da vida, ele não tinha tempo para aquela interação mais afetiva. Então meu pai é um exemplo para mim. É o homem que eu sempre me espelhei e disse que eu seria igual. Mas a Dona Sônia não tem como definir. Eu posso refletir outra frase pronta: mãe é mãe, mas não adianta. As palavras se tornam assim irrelevantes, sem poder de definição. Foi muito triste seguir sem a presença da Dona Sônia. E olha, que eu já era um rapazinho, já tinha uma boa estrutura, fui muito bem educado, tive a ajuda do meu pai para continuar tocando, para continuar meus estudos, entrar numa faculdade, me formar, conseguir um bom emprego. Meu pai casou novamente. Eu não recebi uma segunda mãe, uma madrasta, mas eu recebi uma grande amiga, que para mim também foi um sossego, porque eu sabia que aquela mulher ia cuidar do meu pai e ele merecia esses cuidados. Ele trabalhou para isso. E eu segui a minha vida. Seguia a minha vida entre trancos e barrancos, tropeços aqui, vitórias ali. Uma vida difícil, disputada, mas uma vida normal. Na faculdade, conheci Raquel. De cara, a gente se deu bem, começamos aquela troca de olhares, estávamos na mesma sala, fazia o mesmo curso, algumas cadeiras, mas ambos das exatas. Eu engenharia, tinha matérias que ela também tinha, e ela arquiteta, era o côncavo e o convexo. O casamento perfeito, a gente se dava bem, gostava das mesmas músicas, torcia para times diferentes. Ela doente, mas doente, vai entender, doente pela lusa do Canindé, portuguesa.
Claro, não preciso dizer que ela não era descendente de japoneses, mas ela era doente. Menos mal. Eu, palmeirense, não tinha nada contra a Lusa, até gostava da portuguesa, íamos juntos nos estádios. Eu ia torcer para a Lusa, ela ia torcer para o Palmeiras, e torcer assim de forma dissimulada. Mas até nisso dava certo, ou seja, o diferente se encaixava. Terminamos a faculdade, com o diploma na mão, fomos tocar a vida. Ela seguiu na sua trajetória solo, montou o seu escritório de engenharia, que ela chamava do meu consultório de engenharia. Olha só, que ela dizia que o cliente que ali chegava buscava uma solução para suas carências do morar bem. Ela era uma psicóloga que ia ajudar a criar o ambiente direcionado àquela pessoa. Ela tinha toda essa coisa, todo esse astral. Eu já era mais matemática pura, mais large. Aí eu arrumei um emprego, um bom emprego, uma construtora, e nós seguimos nossas vidas. Seguimos nossas vidas, mas o passar do tempo foi nos afastando, uma coisa estranha. Ela tinha novos objetivos, ela tinha seus amigos, eu tinha também planos traçados, e a gente começou a brigar. O ar, a atmosfera dentro da nossa casa começou a ficar pesada, assim, da noite para o dia. Parecia que a gente continuava se amando à distância. Quando eu estava viajando, quando ela estava viajando, nossa, a saudade era gigantesca, a gente se ligava, volta logo, amor. Quando estávamos juntos, a coisa ficava feia. E foi ficando cada vez pior. Até o plano do primeiro filho que nós tínhamos traçados, olha, quando eu fizer 30 anos, você estará com 29, será a hora de projetarmos o nosso primeiro herdeiro. A nossa casa já tinha até o espaço reservado para a chegada dele, dela, ou deles, delas, sem problema nenhum. Mas a ideia de ter um filho com ela já começava a ficar bem distante. Eu acredito que ela também não via um futuro na relação. Eu não sei, pode ter sido infantilidade, mas a vida virou um inferno. Eram brigas em cima de brigas. Era terrível. Aí começou o ciúme. Eu com ciúme doentio do chefe dela. Ela não suportava uma vizinha que nós tínhamos. Eu também não sei por que aquele ciúme, só porque ela era solteira, linda, educada, gentil, maravilhosa, um corpo esplêndido. Ela cismava que eu ia olhar com aquela criatura. Foi terrível. Aí eu lembro um dia, o primeiro dia que nós ultrapassamos os limites, uma discussão terrível, por uma razão tão grande que até agora eu não lembro qual era. Eu sei que ela pegou um objeto lá, jogou em mim, aquilo bateu no meu peito, doeu, e eu fiz assim, peguei no rosto dela. Nossa, aquilo ali, como foi terrível, eu digo, meu Deus. Ela se trancou no quarto, eu fui para aquele ambiente que era para ser, sabe, o quartinho do nosso herdeiro, do nosso futuro, do nosso filho, e fiquei pensando, o que eu faço? No meio daquele desespero, me apareceu aquela imagem. Sabe, surgiu do nada e estava escuro, era uma luz que brilhava, era uma imagem de mulher. Sabe, quando a gente fica, a princípio, apavorado, fica naquela paralisia, fica todo arrepiado, é uma sensação terrível. Eu olhava e digo, ai, será que é a dona Sônia? A primeira impressão é que era a dona Sônia, mas não era a dona Sônia, ou era a dona Sônia, eu não sei, era uma loucura. E aquela criatura, aquela imagem olhava para mim e parecia que por telepatia ela me dizia, não será fácil. Dias difíceis virão, mas não se deixe derrotar. A vida premia só aqueles que acreditam até o final. Aí de repente, sabe aquela coisa assim, a gente senta na cama, procura a luz ali, eu olho pro quarto e coisa, digo, puta, mas que sonho. Ou seria pesadelo, ou seria um aviso. O tempo passou e venceu o prazo de validade da separação. Eu não sei porquê, eu não sei se era amor,
se era obsessão, ou se era egoísmo de pensar que ela continuaria a vida dela sem mim, pertenceria a outra. Eu não sei se ela pensava da mesma forma. Eu não entendia, nós éramos tão ligados. A gente amava se odiar, ou odiava se amar, eu não sei. Era uma relação doentia. Aí, uma determinada noite, nós fomos numa festa. De repente até seria bom, entre amigos, aquela coisa toda. E eu bebi umas que outras. Eu não fiquei bêbado, mas fiquei alegre. E comecei a brincar. Eu estava me sentindo bem depois de tanto tempo. Aí contava umas piadas e coisas, e ela foi se aborrecendo com aquilo, e no meio de todo mundo ela deu um berro: cala a boca, deixa de ser ridículo. Cara, aquilo parecia que era uma jamanta que bateu no meu peito. Eu logo despertei daquela minha sensação de euforia, de prazer. As pessoas olhavam assim, assustadas, todos os amigos, todos os conhecidos. Eu olhei para ela, virei para os presentes e disse: desculpe-nos. Desculpe-me pela vergonha e pelo escândalo. Com licença. E fui para minha casa. Fui para minha casa de táxi. Deixei o carro lá. Eu estava em casa, passou um tempo. Entrou ela. Toda molhada, porque estava caindo um pé d'água daqueles assim, de noite de terror. E ela chegou, eu estava esperando ela na porta assim do quarto. Quando ela chegou, eu estava com um copo de uísque. Ela: está bebendo ainda, seu bêbado? Eu digo: cala a tua boca. Tu me respeita. Tu é que tem que se dar o respeito, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Eu disse: realmente tu é muito melhor que eu. Tu não merece ficar comigo. Tu merece um homem gigante. Eu sou pequeno, só que eu sou pequeno, que não gosto de barraco, não gosto de escândalo, não gosto de humilhar e não gosto de ser humilhado. Eu não sei o que eu fiz naquela festa de tão horrível, de tão ridículo. Mas fosse o que fosse, deixasse a gente chegar em casa, a roupa suja se lava em casa, o que você fez não se faz. Não tem perdão. Ela disse: ah, é? Então o que é que tu vai fazer? Eu já estava te esperando para dizer que estou indo para um hotel e que o nosso casamento acabou. Nessa de nosso casamento acabou, ela ficou histérica. Ela ficou histérica, ela começou a quebrar tudo, ela começou a gritar, ela começou a me agredir, ela saiu do ar. Ela saiu do ar, eu agarrava ela, para, agarrava, sabe? Ela me pegava assim, ela me arranhava. Aí teve uma hora que eu a empurrei com força, bum! Ela caiu no chão assim, gritava: seu maldito, eu imaginava. Bom, naquela época nós morávamos na Vila Mariana, eu imaginava que os gritos podiam ser ouvidos lá em Itaquera, no campo do Corinthians. Eu fui e saí. Saí na chuva. Eu dei só meu cartão de crédito e documentos, não peguei nada. A minha ideia era ir para um hotel. E nessas horas que a gente precisa de táxi, que não aparece nada, não aparece ninguém, então eu saí. E eu estava tão transtornado que quando eu vou seguindo para a avenida, para pegar um táxi, tentar uma condução qualquer, eu me distraí. E veio um carro, não sei de onde, esbarrou em mim. Esbarrou, me jogou no chão assim. Aí eu olhei, porque aí o cara desceu, quando eu esbarrei, ele saiu na porta assim, olhou pra mim: tudo bem aí, companheiro? Mas de longe. Eu digo: não, tudo bem aí. Pô, desculpa, eu não vi o senhor. Eu digo: não, é normal, cara, eu tô bem. Posso ir embora mesmo? O senhor tá bem? Tô. Vai embora. A culpa foi minha, que eu tô distraído, tá no meio, vai embora. E ele foi. Eu fui me escondi numa marquise. Como não vinha táxi, eu peguei um ônibus. Não me perguntem que ônibus era. Eu só sei que ele ia no sentido contrário, Jabaquara Centro. Eu entrei naquele ônibus, fui, desci no ponto final e fui procurar um hotel. Cheguei no hotel, já era tarde, bem tarde, o tempo, não sei o tempo que eu demorei ali esperando aquele ônibus, aquela chuva, sabe, na verdade eu esperava táxi, os táxis que vinham eram lotados, aí que eu optei no ônibus, eu sei que o tempo passou. Cheguei no hotel, me hospedei, o recepcionista até olhou pra mim, eu todo arranhado e coisa. Fui, tomei um banho, deitei. No outro dia não fui nem trabalhar. E fui até em casa. Quando eu chego no prédio,
cumprimentei o porteiro, que ficou me olhando com os olhos arregalados, assim. Entrei no elevador, subi, quando abro a porta, estava tudo quebrado. E a minha esposa, deitada no chão, machucada e sem vida. Me deu um desespero. Só que naquele momento, os vizinhos entraram. Sabe, aquela moça linda, minha vizinha. Meu Deus, o que é isso? Aí eu olhei para ela e digo, eu não sei. Eu cheguei aqui, eu encontrei desse jeito. Logo, o porteiro foi comunicado, síndico. De repente a minha casa estava cheia de enfermeiros, médicos, polícia. E começou. Ali começou meu grande problema. O inquérito começou, investigações se seguiram. E os exames médicos davam conta que ela havia morrido por volta de 2 horas da madrugada. Eu devo ter saído de casa tipo 00:30, não sei, 1h, não sei. Só que antes teve aquela briga toda. Ela estava machucada e eu todo arranhado. E a única testemunha que eu tinha da hora que eu saí de casa era um cara que quase me atropelou. E essa foi a minha história. Eu não tinha outra história para contar. Contratei advogado, a família do meu sogro contratou, o cara veio com tudo, o cara tinha nome, mas ele veio para me detonar, porque além de tudo ele era amigo da família, era uma questão pessoal, e eu fui me enrolando, processo continuou, e a ordem de prisão foi decretada. Eu não teria o direito de responder em liberdade. Agora imagine, todo mundo que foge do flagrante está livre de ser preso na hora. E eu não fugi do flagrante. Ele estava ali. Então a lei estava contra mim. Tudo estava contra mim. Aí me jogaram numa cela, num cubículo. Bom, por ter curso superior, eu tive certa mordomia, mas, meu Deus do céu, cela individual ou não, uma ala menos perigosa ou não, é cadeia, tem cheiro de cadeia, tu é tratado como criminoso, tu perde os teus direitos lá dentro, tu não é nada, tu é um animal. E eu pedia, pelo amor de Deus, que aquele julgamento acontecesse logo, que eu fosse na presença do juiz, que eu fosse a júri, que eu fosse pro raio que os parta, mas a justiça era amorosa, eu estava na cadeia, eu tinha perdido meu emprego, eu tinha perdido tudo. Eu gastava um dinheiro que eu não tinha. Eu transformei a vida do meu pai no inferno. Meu paizão fazia tudo para me livrar e eu dizia para ele, pai, eu não fiz isso, pai, eu não fiz isso, pai, eu não fiz isso, pai, eu não fiz isso. Mas ele era o único que acreditava em mim. Mas tudo era contra, os presentes na festa, aquele escândalo, o fato de eu estar embriagado, o fato de eu ter saído antes, os arranhões, tudo. E ainda aquela vizinha, que ela odiava tanto por ser maravilhosa, mesmo sem querer, seu testemunho pesava contra mim, porque ela me encontrou ali dentro, segurando a minha esposa já morta. E seguimos e fomos ao julgamento. Eu fui parar no júri. Anos depois, eu já era outro homem. E a primeira fase do julgamento eu fui massacrado. Eu via nos olhos das pessoas, daquelas que durante tempos foram minhas amigas, a vontade de me destruir. Eu era visto como um covarde, como um bandido. O meu advogado, ele fazia de tudo, ele era muito bom, mas ele dizia, cara, tá complicado. Foi.
foi terrível. Aí chegou a hora que eu pensei, olhando para a cela assim, um pouco assim, para baixo, que eu rodava, eu dizia, a minha vida vai ser isso aqui. Na verdade, a minha vida acabou. Aí mais uma vez, apareceu aquela figura. Naquele cubículo, ela veio me visitar. Eu olhei para ela assim. Eu queria dizer algo engraçado, algo triste, eu queria falar, mas não conseguia. Ela só me olhou e disse, você não está sendo o homem que eu esperava que você fosse. Não perca a fé. Só quem pode te libertar é você mesmo. Acredite. A mesma reação, de repente, bluft, eu caí daquela pedra que chamavam de cama. Eu digo, meu bom Jesus, aí fui, sabe? Eu não tinha o que acender, o que ligar, eu estava na cadeia, eu fui do lado, assim, ficava o vaso sanitário, tinha uma pia, eu lavei a cara, eu fiz... O que estava acontecendo? Eu estaria ficando louco? E eu já começava a duvidar se eu não tinha cometido aquele crime. Eu duvidava. Foi para aqui. Foi para que mais, por mais que eu quisesse acreditar, eu não tinha outra saída. A condenação seria algo assim, sem volta. Aí chegou o dia de eu ter que sentar no banco dos réus. Bom, o promotor acabou comigo. Eles são bons nisso, né? Nossa Senhora, eles são muito bons. E as perguntas que se dirigiam a mim, toda a resposta, o senhor tem como provar? Quem pode endossar o que o senhor está falando? Será que naquela noite não tinha ninguém que eu visse? O senhor tem como provar? O senhor tem como provar? O senhor tem como provar? Aquela coisa assim, o senhor tem como provar? E eu só falava. A única pessoa que eu vi, que eu me lembro e que chamou a minha atenção, foi o cara que quase me atropelou. Eu lembro. Era uma caminhonete Hyundai. Ela era preta. E quando eu fui continuando dando os dados, o promotor, e o nome do motorista? Como eu posso saber? E o rosto? Sei lá, estava escuro. Ah, estava escuro. O senhor sabe em detalhes identificar a caminhonete? Menos a placa? E não lembra do rosto, da voz da pessoa que estava ali? Incrível, né? O senhor deve gostar muito de carros e deve entender bastante. Foi aí que ele deu a primeira mancada. Eu sou engenheiro, mas também sou piloto, sou apaixonado por máquinas. Aí ele meio que... Foi a primeira vez que eu dei um tapinha nele, que ele perdeu aquela pose. Ele até mudou um pouco o rumo da pose. Mas então, senhor, o senhor quer me dizer que foi quase atropelado por esse motorista imprudente? Eu disse, eu não falei que ele foi imprudente, eu falei que estava chovendo muito. E eu, de uma certa forma, quase que me auto-atropelei. Inclusive eu pedi desculpas, ele parou, ele foi gentil. Ah, ele, né? Quem é ele? Aí eu olhava assim, quase. Ele. O ele que viu o senhor fora de casa na noite que a sua esposa foi assassinada. Ele. Oh, minha gente, como faremos para que ele venha aqui depor em seu favor? Foi aquele silêncio, quando de repente, do nada, o assistente da promotoria pediu a palavra de uma forma inesperada e disse, senhor juiz, eu posso fazer uma pergunta ao réu? O promotor olhou assim. Aí o juiz, se os advogados permitirem, é só uma questão de ética, senhor juiz. Aquele homem, aquele advogado, aquele estagiário,
Aquela criatura que parece que ter se materializado ali do nada, porque até então eu não tinha nem visto a presença dele. Ele fazia parte daquele grupo que ficava fazendo anotações, pegando isso, pegando aquilo. Ele simplesmente perguntou se aquele incidente que eu estava comentando tinha sido assim, assado, assado, assim, assado. Eu digo, sim senhor, inclusive consta nos autos. Eu quero deixar claro aos presentes que o meu irmão chegou em casa naquele dia assustado e me pedindo desculpas que eu tinha emprestado o meu carro para ele e ele quase causou um acidente. O promotor olhou para o rapaz, todos nós olhamos. Aí o juiz perguntou: o senhor acha que esse quase acidente do seu irmão com o seu carro está relacionado ao fato que o réu nos colocou agora? Ele olhou e disse: olha, 100% eu não posso garantir, mas pelo que eu escutei agora, tudo indica que sim. Foi uma reviravolta no caso. O meu advogado olhava para mim fazendo assim, ó. Claro que essa nova testemunha, ela seria apresentada no júri com o consentimento do promotor e do meu advogado, que nenhum dos dois ali queriam a condenação de um inocente, muito menos os jurados, muito menos o juiz. Era um fato novo. E esse rapaz, um jovenzinho, grandão, mas jovem, ao chegar no júri, ao me ver sentado lá, ele sorriu para mim assim. Pelo porte físico, eu imaginava, foi muito rápido, mas pode ser. Só que ele fez melhor, ele me reconheceu. E como eu estava na calçada, de costas para a luz, ele me viu. E eu vi só a sombra. E ele repetiu exatamente o que eu tinha falado. Inclusive, deixou claro mais ou menos a hora que ele tinha certeza que ele estava voltando de um jantar que tinha ido com sua namorada e sabia exatamente que hora aquilo tudo, aquele quase acidente, aquele quase atropelamento ocorreu. Eu fui inocentado. Eu fiquei pasmo, porque aquele testemunho me colocou fora da minha casa no horário que o crime ocorreu. Então os meus arranhões, aquela briga toda, tudo se confirmava. Só que não havia como me colocar na cena do crime. O hotel, o recepcionista do hotel me viu chegando. Só que o horário que eu cheguei, se eu tivesse saído de casa após cometer o crime, eu poderia perfeitamente ter chegado. Sabe, se eu descesse ali e pegasse um táxi e fosse até o hotel em linha reta pela Vergueira, eu chegaria rapidinho, daria tempo. Só que eu demorei muito, porque o tal do táxi não apareceu, eu esperei, eu quase fui atropelado, aconteceu aquela série de coisas. Aí peguei um ônibus que saiu do Jabaquara para o centro, mas fazendo uma linha que pegava o atalho pelo Leblon do Rio de Janeiro. Então foi uma viagem. Aquele processo que estava todo contra mim se inverteu totalmente. Então até a promotoria se conscientizou que se de fato a morte ocorreu no horário que se imaginava, se eu estava fora da minha residência, no horário que a testemunha garantia, e com um detalhe muito importante que eu não percebi, o rapaz não estava sozinho no carro. No escuro eu não prestei atenção, mas tinha um casal de amigos que presenciou tudo. Eles tinham deixado a namorada dele em casa
E por ser caminho, deixaria os amigos e iria para sua casa. Então eu tinha... Cara, eu que não tinha ninguém, de repente tinha 3 e todos falavam a mesma coisa. Que eu estava ali, todo molhado, papapá, tal hora, tudo explicado. Aí o que parecia um detalhe insignificante ganhou força. A coincidência daquela moça linda, maravilhosa, ter chegado na hora e ter me dado flagrante. Ela passou de testemunha-chave para uma suspeita. Ela foi chamada para depor. E eis que, quando pressionada, ela contou que estava acompanhada no seu apartamento, que ouviu a briga toda, que ficou de espreita junto com a sua companhia, me viu saindo, pegando o elevador, e curiosa, foi até o meu apartamento e encontrou a minha esposa ali, meio que desacordada. Na hora, ela e a companhia imaginaram que a minha esposa ou estava desmaiada ou até mesmo estava morta. E aproveitaram para dar uma geral no apartamento em busca de valores que de fato encontraram. Só que nesse meio do caminho, a minha esposa acordou, perguntou o que estavam fazendo ali. E o resto é fácil de concluir. Então, aquela jovem, linda, maravilhosa, e sua companhia assassinaram. Atentou contra a própria vida. Claro que a captura para sua companhia começou a acontecer. Só que essa pessoa já não estava mais no país. E ficou comprovado que a jovem maravilhosa estava presente na cena do crime. Só que ela dizia que não foi ela quem matou. Ela acusava a sua companhia, que passou a ser procurada no mundo todo, mas por ter um bom poder aquisitivo, evaporou. Seguramente essa linda jovem fez a felicidade de muitas colegas da nova morada. E mesmo que ela não fosse parar lá, minha vizinha, o vizinho de qualquer um que morasse naquele bairro, ela não conseguiria ser, pois quem bancava toda a sua beleza e toda a sua vida maravilhosa era o cidadão que agora ela acusava de um crime. E eu voltei para casa, não para aquele apartamento, voltei para casa do meu pai, pedi a ele um tempo para que eu pudesse reestruturar minha vida. Ele me recebeu de braços abertos e não queria voltar àquele apartamento que foi montado baseado num sonho que terminou num pesadelo. Eu não sei se eu estava mais aliviado ou se eu estava nocauteado, eu não sei. Eu sei que na primeira noite livre, deitado, bem deitadão, pensando na morte da bezerra com a certeza de estar acordado, surgiu aquela imagem. E ali eu não fiquei mais nervoso, eu não fiquei, não sei se depois de tudo que eu passei, dificilmente algo me deixaria em pânico. Eu olhei para ela, eu sorri e disse muito obrigado. Ela só me falou, não tenho que agradecer. A gente só conquista o que a gente faz por merecer. Nós somos e possuímos tudo aquilo que temos certeza de sermos capazes. Você é um vencedor, meu filho. Quando ela falou meu filho, eu senti a sensação de estar na presença da minha mãe. Mas não era.